Olá, estamos começando com muita alegria nosso primeiro episódio de uma série que nós estamos organizando, faz parte das ações da campanha de conscientização sobre a Síndrome Querido Chá, que a Associação Brasileira da Síndrome Querido Chá preparou agora para 2025. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a comunicação sem limites, explorando a comunicação alternativa e aumentativa para pessoas com a síndrome de Cri du Chat. Vou começar me apresentando. Me chamo Lilian, sou mãe do Heitor, 7 anos, ele também tem a síndrome Cri du Chat. E também sou mãe do Davi, ele tem 18 anos e é um jovenzinho típico. Ju? Meu nome é Juliane, sou mãe do Martim, de 6 anos, também tenho a síndrome de Cri du Chat e nós moramos no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Itaara. Muito bom. Como a Lilian falou antes, né, então o projeto Pode CDC, ele é uma das ações dessa campanha de 2025 e esse podcast ele é o primeiro de uma série de conteúdos bem legais que a gente vai ver agora, onde o objetivo é a gente tirar a dúvida das famílias e, de uma forma leve, trazer informação, trazer conhecimento para disseminar aí para as famílias Cri du Chat. E falando um pouquinho, né, de quem é a Associação Brasileira de Cri du Chat que está, né, alavancando todas essas ações. Ela foi criada em 2020 pela Gabi e pelo Zé. Eles são os pais do Otto e convidou toda a comunidade para estar contribuindo. O nosso objetivo é fomentar e fornecer informação de qualidade. E por isso que a gente está nessa série convidando profissionais da área da saúde. Hoje nós temos o privilégio de contar aqui com a Sandra. Ela, melhor do que eu, ela vai falar quem ela é e como ela tem atuado, né, especificamente com comunicação aumentativa e alternativa. Um prazer, meu nome é Sandra Pires, é uma honra e um prazer enorme poder estar aqui, apoiar, e é com muita admiração, né, por todo o trabalho que a sociedade, a organização toda que vocês fazem todos os anos, né, aí promovendo conhecimento, né, e tentando ajudar o máximo de famílias. Então, é com muita admiração e com muito respeito, né, que eu espero colaborar hoje dentro da expectativa. Sou fonoaudióloga e desde a minha formação inicial eu sempre me interessei e me voltei para a área de neuropediatria, para a área de síndromes e sempre busquei olhar para esta área desde a minha, né, formação na graduação. Então, a minha atuação, eu fui fazendo especializações variadas que pudesse atender o olhar e o cuidado com pessoas com síndromes de modo geral. Então, especialização em alguns tipos, né, síndromes específicas, em síndromes e alterações neurosensoriais de modo geral, tanto da parte de disfagia como a parte de linguagem. E nesta parte de linguagem, desde o começo também, fui tendo conhecimento e atenção para a parte de comunicação, entendendo a importância e o papel da comunicação aumentativa e alternativa no trabalho de linguagem, né? Então, meu mestrado, doutorado, especializações sempre foram voltados para essa área. E nisso, né, continuei aí na clínica, na docência, sou professora do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tanto da graduação como da pós-graduação, e sempre focada, né, tanto na clínica como na docência, cursos para essa área, né? Nós aqui, né, como mães de indivíduos Cri du Chat, a gente só tem a agradecer por encontrar profissionais como você, né, que aplanam o nosso caminho, né, nos empoderam, tornam a nossa vida mais leve, mais feliz. Obrigada mesmo, Sandra, por estar aqui com a gente. E estão abertas aí para olhar também para essa minoria da sociedade aí que demanda tanto e que precisa tanto, né? Então a gente agradece muito, né, que a Sandra também aceitou estar aqui com a gente hoje e fazer toda essa troca para trazer conhecimento e informação para as famílias que estão aí nos assistindo. Bom, a gente falou, né, que a gente é da Associação Brasileira de Cri du Chat, mas a gente não contou o que é Cri du Chat. Cri du Chat é uma síndrome genética
é uma deleção no quinto par do cromossomo e o mesmo médico que reuniu e agrupou os indivíduos com a síndrome de Down, ele também reuniu e agrupou os indivíduos com a síndrome Cri-du-Chat, que é essa deleção genética. E aí isso traz um impacto global no desenvolvimento do indivíduo, neuropsicomotor. E aí nessa série, né, a gente está trazendo o que é esse impacto, como que a gente pode viver melhor, como que a academia está nos apoiando nisso tudo. Então, a gente, né, também abriu para perguntas para a nossa comunidade. Quais dúvidas, né, vocês têm, por exemplo, sobre comunicação alternativa aumentativa? E aí, eu acho que a gente tem aqui, né? Entender o que é e como aplicar o CAA. Não tenho nenhum conhecimento sobre esse assunto. Todas as informações, por favor, sobre o assunto, nos ajudem, né? E aí é por isso que a gente está aqui, né, Ju? Esse é o nosso objetivo. É, foi bem interessante porque a gente percebe que muitas famílias ainda não conhecem o assunto da CAA, da comunicação aumentativa e alternativa. Então, a gente começa assim do princípio, assim, do início, assim, o que é a comunicação aumentativa e alternativa e como que a gente pode começar. Sandra, se tu puder ir nos respondendo, assim, qual é a tua... Claro. Para entender um pouco por que dessa dificuldade, né? Ainda hoje, a comunicação aumentativa alternativa não está na grade curricular obrigatória de todos os cursos de formação. Então, é importante a gente saber que nem todo fonoaudiólogo formado ele tem ali no seu currículo da graduação, pelo menos, essa formação focada, às vezes ele tem uma pincelada em alguma área. Eu gosto de começar assim, até para tirar essa responsabilidade, como a gente nunca ouviu outros profissionais, e é importante a gente lembrar que até na formação do fonoaudiólogo a gente ainda não tem essa estrutura, né, obrigatória. Então, muitas vezes ele sabe que tem, mas não tem em todos os cursos uma base, uma disciplina específica, né? Então, a comunicação aumentativa e alternativa, ela faz parte de um trabalho voltado para a área de linguagem. Tá? Então, isso é importante, porque a gente vê hoje tantos materiais, né? A gente entra na plataforma de compra de aplicativos, seja de qual for o sistema operacional, você vê tanta disponibilidade que, às vezes, quando não se tem toda a base de conhecimento, dá a impressão que se olha de uma forma muito recortada, né, que eu costumo dizer. Então, parece que é o aplicativo, parece que é o programa, parece que é o software, e, na verdade, a comunicação aumentativa e alternativa é uma intervenção de linguagem voltada para a gente dar acessibilidade comunicativa. Esse é o grande objetivo. E é extremamente abrangente. Então, não se resume a um aplicativo, a um software. Ela vai desde, a gente pode ir especificando, se der corda aqui, eu vou detalhando cada vez mais. Então, me avisem se ficar muito, né, ou qualquer dúvida ou qualquer pergunta que eu use, podem me perguntar, por favor. Mas ela vai desde o próprio gesto. Então, na hora que eu dou tchau, né, e faço o movimento de tchau com a mão, isso para a gente é um pouco natural a gente fazer como complemento da nossa comunicação, mas para uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, eu posso trabalhar para que ela cumprimente as pessoas com esse gesto. Isso se torna uma forma de comunicação aumentativa e alternativa pelo uso do gesto. Então, eu posso usar figuras, eu posso usar fotos, eu posso usar pictogramas né, de plataformas, de bibliotecas de símbolos específicas, e aí eu posso usar. Então, a gente costuma dizer que tem 4 vertentes importantes: o símbolo, o recurso, a técnica, a estratégia. Quando eu estou falando do símbolo, é o gesto, é a vocalização. Na hora que eu faço aham, e eu posso, para cada tipo de vocalização, usar para negar aham. E isso, se eu trabalhar para que essa seja uma forma de negação, por exemplo, isso é uma forma de comunicação aumentativa alternativa. O gesto, a foto, a figura, eu estou falando do símbolo, né? Quando a gente pensa, principalmente se eu vou para o símbolo gráfico, vamos pensar na foto ou no pictograma. Se ele vai estar numa figura, num papel sulfite, num porta-documentos, num celular, num computador, num tablet, isso é o recurso que eu uso. Isso é E eu tenho toda essa variedade. Aí as perguntas a gente pode aprofundar cada um desses tópicos, né?
a forma como eu aciono, se eu mostro, se eu só olho, né, como eu aciono, que seria a técnica. E as estratégias é como eu vou usar tudo isso dentro do meu dia a dia para tornar acessível a minha comunicação, para dar funcionalidade. Esse é o grande objetivo. Então, eu não posso ter esse olhar como se fosse um workshop, né? Eu aprendi esse software, só vou usar esse software. Eu tenho que olhar para a pessoa que precisa. Então, quem é que precisa de como posso ir estendendo aqui? Sim, claro. Quem é que precisa, de comunicação aumentativa alternativa? Toda e qualquer pessoa que tem uma dificuldade de ter uma comunicação funcional. Essa seria a melhor forma de eu resumir, né. Então, às vezes, eu até posso ter alguma condição de fala, mas eu não consigo ter uma interação funcional, ou porque falta vocabulário, ou porque a fala não é inteligível em todos os momentos, então eu vou usar. Então também não é só na ausência da fala, né. Então, eu vou ter o apoio de um calendário, de uma rotina do dia, aí eu posso ter o tablet para usar num restaurante, mas na escola para eu poder, se eu estou falando de uma criança, às vezes ela poder ter circulação, ir no parquinho, na educação física, ela ter uma caderneta que é mais Sim, fácil dela manusear, ou seja, não é porque eu uso o tablet que eu tenho que usar o tablet sempre. Não é sim. porque eu uso uma baixa tecnologia, uma caderneta, que eu tenho que usar a caderneta. Eu vou variar. Então, E para o mesmo indivíduo, para o professora? mesmo indivíduo. Eu sempre gosto de fazer o seguinte paralelo: olha para a nossa comunicação. E quando o meu objetivo, trabalhando comunicação alternativa, é dar acessibilidade comunicativa. Né? Então, a nossa comunicação, se passa alguém ali longe e eu olho, eu não vou usar um gesto? Sim. Se eu estou aqui, preciso mandar, de repente não estou falando, eu preciso mandar um recado para o Juliano, não vou escrever para não falar e interromper. Então a gente vai para a escrita, para o gesto, para a fala. A gente Perfeito. não alterna? Sim, Então, total. quando eu trabalho com alguém para usar a comunicação aumentativa alternativa, não faz sentido eu querer limitar essa pessoa obrigatoriamente usar um único sistema. Na verdade, ela tem que ter sistemas Uma funcionais, tem que ter coerência, claro. Então, principalmente o símbolo tem que estar coerente dentro do que ela é capaz de usar, né? Se eu sei usar escrita, eu posso usar escrita. Se eu não tenho a condição de usar escrita, eu não posso colocar uma prancha de palavras, né? Mas eu vou ter momentos, que é o que eu falei, às vezes um tablet, ele é bom para um momento mais estático, dentro da sala de aula ou dentro de um restaurante, mas na educação física ou numa aula de natação, eu posso ter uma prancha plastificada e vai ser uma prancha com uma argola, eu não vou estar com o tablet dentro da piscina. Eu posso em casa chamar alguém pela Sim. mas eu posso, às vezes, na escola, que esse talvez de Lu ali, ter um vocalizador para chamar a professora. Então, a mesma pessoa eu tenho que pensar nessa variedade. Vários sistemas. Esse me fez lembrar o meu marido, que ele fala assim: "Eu tenho até medo quando você faz 'hum'". Eu também tô na comunicação aumentativa, eu vou carinhosamente chamar de CA, porque eu tô vendo que eu tô a hora invertendo o alternativo e aumentativo, mas, eu já estava fazendo uso e sem saber. Um ponto que você falou que me chamou a atenção, então não faz parte de uma formação de fonoaudiólogo o CAA? Algumas faculdades, sim. Santa Casa, por exemplo, ela tem disciplina específica fazendo propaganda, mas é porque ali eu posso garantir para vocês, a gente tem. Tem alguns cursos que às vezes, por exemplo, na aula de sobre TEA vai ter sobre, mas às vezes eu acabo não tendo uma base boa para entender toda a abrangência, ou na aula de afasia vai ter, e às vezes eu não tenho, eu preciso que esse fonoaudiólogo ele busque também uma formação, estudo, né, uma capacitação. Eu preciso que esteja alguém que esteja buscando todo o seu nível de conhecimento para atuar nessa área, né, para a gente evitar disseminações de mitos, né, e informações erradas. Eu sei que a Ju tem várias dúvidas aqui. Na sequência, aproveitando o gancho, quando o fonoaudiólogo ele não tem uma formação na graduação, ele não recebe essa iniciação, digamos assim. Existe uma outra formação que ele possa fazer
ou para outros profissionais. Eu já vi terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas que trabalham com CAA também. Os profissionais, eles podem buscar um curso de formação fora, para além da graduação? Eu alerto isso porque é importante buscar o profissional que tem formação e prática e estudo e pesquisa, né, ou que busque de alguma forma formação. A gente não tem como, na especialidade médica, obrigatoriamente ali, né, as especialidades definidas, obrigatórias para que possa atuar, né? Mas é importante saber se a pessoa ela tem estudo, ela tem, né, busca algum tipo de atualização de formação voltada para a comunicação mentativa alternativa ou prática, né? Então, tem várias possibilidades, tanto de cursos, aprimoramentos, cursos de curta duração, mas, acima de tudo, esse profissional, ele buscar essa atualização até com por da pesquisa, estudo, leitura, né? A participação de eventos específicos, a gente tem várias possibilidades. Agora, a atuação nessa área é uma atuação também multidisciplinar, foi bem lembrado, né? Então, o fonoaudiólogo ele tem ali esse papel dentro do trabalho de linguagem, mas eu tenho muita participação em conjunto com o TO, então, às vezes, para ajustar uma adequação maior da prancha, né? A gente chama prancha quando eu tenho material físico, né? Então, prancha de comunicação mentativa alternativa. Então, para ajustar, às vezes, o tamanho do símbolo, o tipo de contraste, né? O tamanho às vezes vai por questões de acuidade visual e às vezes por questões atencionais. Então não é só por questões sensoriais, né? Mas às vezes até por questões atencionais eu preciso ter mais contraste, pelo menos numa fase inicial. E ela é algo que nem a linguagem, ela vai se modificando toda a face. Às vezes eu preciso começar muito grande, com mais contraste. Na hora que a pessoa se apropria dessa prancha, eu vou mudando, mas eu posso ter todos os profissionais da área da reabilitação envolvidos na estruturação e na elaboração e no desenvolvimento dessa prancha, que é Interessante, né, professora? Porque não é uma prancha que eu tiro uma cópia e empresto para o meu amiguinho. Eu tenho uma cópia que é minha, eu tenho uma cópia que é da Ju, eu tenho uma cópia que é da Sandra. e não dá para eu adquirir. A gente tem algumas empresas que têm uma produção de material que nos ajuda muito, Sim. né? Então, que nem eu falei, o calendário é uma possibilidade de estratégia, né? Eu tenho ali um calendário, um semanário, um planner, onde, às vezes, mais do que ele dá organização e que ajuda a trabalhar, eu falo que a comunicação mentativa e alternativa é uma via de mão dupla. Ajuda a expressar, mas também ajuda a melhorar a compreensão, a desenvolver a linguagem. Então, eu ter um planner ajuda a regular comportamento, às vezes percebeu, né, algumas crianças têm dificuldade, eu tenho mais crianças, por isso que eu falo crianças, mas elas crescem, viram adolescentes e adultos e serve a todos, tá? É vício de área de trabalho, desculpe. Mas às vezes tem uma dificuldade de previsibilidade, de organização, de planejamento. Então, para pessoas que têm muita dificuldade com essa organização, já tive paciente que ficava Previsibilidade, né? muito aflito, quando falava: vai viajar", ele ficava num nível de ansiedade muito grande, por mais que o verbal a gente explique: "Ó, mas a viagem é só final de semana", ele tinha uma dificuldade que esse verbal, ele entendia, mas ele não conseguia ter ah, internalizar de fato o que que era essa distância. Então, por exemplo, um planner para ele, ajudou ele ter concreto essa previsibilidade. O final de Interessante. semana eu tenho que passar tantos dias. Ele entendia o verbal, mas ele não conseguia absorver e ter esse nível de abstração, né? Muitas vezes quando eu tenho uma deficiência intelectual, eu vou ter dificuldade nesse aspecto. Então ele não conseguia projetar isso por ele, então ele sofria demais. Só de ter o planner, ele conseguiu se organizar, ele não deixou de pedir, de ficar ansioso com a viagem, mas de uma forma muito mais organizada. Ele ia no planner, aí ele pegava lá o avião, mostrava para a mãe. Aí, por exemplo, então, mas quando que vai ser? Em vez dele chorar, se desorganizar como ele fazia antes, ele só mostrava que ele estava ansioso. Como a gente fica ansioso para uma viagem que está programada, ou seja, ele ficou com um nível de ansiedade apropriado para a felicidade que ele tinha de viagem, mas não desregulado, por exemplo, como ele ficava. Então, às vezes, até para a gente trabalhar esse nível de comportamento, né? Então, isso ajuda
e vai ajudando também, os outros profissionais vão ajudando nesse sentido também a gente ter esse uso. Isso já, Respondi o que você faz. sim, isso já me serviu de conhecimento e ferramenta, porque o Heitor, quando ele fica. Primeiro que agora a gente já nem fala mais pro Heitor que a gente vai viajar com antecedência. A gente só fala no dia, porque ele deixava a gente desorientado de tantas vezes que ele perguntava a mesma coisa. E ele faz perguntas repetidas: onde vou, onde vou, onde vou? Que na verdade a gente compreendeu que ele está perguntando se falta muito para chegar. E se eu trouxer isso para ele, né, o planner, ou ele entender o relógio de alguma forma, vai acalmar ele, né? É uma via de processamento de linguagem que é outro canal e é concreto. Então, isso ajuda. Porque, tanto que se ele estiver perguntando onde vou, porque ele pergunta e aí ele já não reteve e ele tem que perguntar, mesmo que fosse por isso, ele está ali, está concreto. Onde eu vou e ele já entendeu, ele olha e ele lembra, né? Então, como também se ele quer perguntar algo mais, às vezes falta ele conseguir ter o acesso lexical de quando que é, às vezes usar outros elementos linguísticos, né, que vai dar noção de tempo, de espaço, por exemplo. Às vezes existe a compreensão disso, mas eu não consigo evocar isso. E aí a pessoa fica angustiada, aflita, porque a compreensão, a intenção, ele Sim. sabe que ele quer perguntar quando, mas ele não consegue fazer o acesso do elemento linguístico apropriado para fazer uma estrutura sintática apropriada e conseguir ser preciso no que ele deseja. Então ele fica aflito, por exemplo, onde vou, e todo mundo só está escutando onde, como se ele estivesse repetindo. Se ele tem um material concreto, é como ele dá esse processamento de onde ele lembra. Por isso que não é só na ausência da fala. Tem alguns casos que eu tenho a dificuldade de memória, de retenção, além das questões linguísticas, morfossintática, né, de conseguir estruturar bem. Então, mesmo falando, se eu perguntar, por exemplo, o que você fez ontem? Muitas das pessoas vão ter dificuldade, né, por ter a síndrome, por ter a dificuldade de estruturação, de organização, de pontuar o que quer, de descrever o que fez. Se tem um material ali concreto, ajuda a lembrar e ajuda a organizar. Então, mesmo que faça uso da fala, a prancha vai ter uma função de organizar essa linguagem e completar aquilo que não consegue fazer de forma inteligível, né? A gente pode Isso me fez fazer um lembrar, né? Desculpa, Ju, pode falar. que eu ia dizer que a gente faz um gancho já para a questão comportamental também. Porque a criança, quando ela. Ou, né, criança não, pessoa, porque, como a Sandra falou, a gente se estende para a vida adulta também. Quando ela não consegue ser compreendida, muitas vezes o comportamento ele é um reflexo da falta de comunicação. E isso a gente observava claramente no Martim, foi um dos principais fatores para a gente buscar a CAA, porque o comportamento ele começou a vir, o comportamento inapropriado, né, para viver em sociedade e tudo mais, começou a aflorar de uma forma muito intensa. E quando a gente começou a dar as ferramentas para ele de CAA, e ele começou a fazer uso, e ele começou a se expressar, a gente viu que começou a diminuir. Então, aí a gente vê isso muito, é um tema bem frequente no nosso grupo de mães, do chá, a questão do comportamento. E muitas vezes não é o comportamento por si só, é a falta da compreensão da comunicação, do que ele está tentando, da forma como aquela pessoa está tentando se expressar, né? Porque o indivíduo, né, eu estava dando uma estudadinha, né, lógico, longe de ter o conhecimento que a professora Sandra tem, é que o indivíduo, ele tem compreensão, ele tem dificuldade de expressão. E isso é muito importante, porque apesar é uma síndrome, tem um conjunto de sinais e sintomas características, né? Então, tem a queixa e da dificuldade de fala, mas muitas vezes o que provoca, o que mais atenta, o que mais outros profissionais, às vezes a escola, ela vai trazer como prioritário é a queixa do comportamento, né? Mas porque eu costumo, né? A gente até conversou, se eu tenho uma criança que tem uma dificuldade grande de se comunicar, mas ela adota uma postura, até por conta disso, mais apática, em geral, a escola não vai trazer queixa. Porque essa criança
a princípio, não está dando trabalho. Significa que está sendo ajustada toda a parte escolar, né, toda a adequação, todo o currículo. Muitas vezes pode ser que não esteja, mas se ela não der trabalho, entre aspas, Uhum. né, eu vou falar como chega para a gente, né, e como chega para os pais, né. Então, se ela não der trabalho, ela às vezes não vem: "Não, mas ela não está dando trabalho nenhum, não precisa adaptação, não precisa ajuste". Eu de verdade me preocupo mais nesses casos, porque eu estou vendo que às vezes é um caso que a frustração de comunicação está levando para um caminho de retração, Murcho. de introspecção, de menos iniciativa, de menos intenção comunicativa, que isso vai prejudicar a interação, vai prejudicar o aprendizado, isso pode levar para questões de saúde mental que a gente tem que lembrar que também podem existir, não é porque Nossa, eu tenho um diagnóstico concordo. que eu não posso ter uma depressão, que eu não posso ter, né, situações de saúde mental ali impactando. Agora, quando chega, para mim, Sandra, eu tenho a preocupação com a fala, mas ó, eu estou procurando outros profissionais porque a queixa da escola é que está agressivo e que a palavra agressividade para mim eu já tenho que colocar uma tecla SAP enorme, porque em geral é a pessoa que está querendo se fazer entender, que ainda está com iniciativa, ainda está com intenção comunicativa e que está ali com um nível de frustração muito grande para se comunicar, mas ainda está tentando, né. E quando eu começo a trabalhar, é muito curioso, porque às vezes melhora muito a comunicação, mas a primeira devolutiva que eu tenho da escola é: "Eu não sei o que foi trabalhado, mas melhorou o comportamento", e não falam da comunicação. Às vezes, não se percebe que a comunicação melhorou e por isso o comportamento melhorou. Não querendo até para suavizar um pouquinho esse olhar e não parecer que as condutas são erradas, às vezes a pessoa, ela está numa desorganização de linguagem que ela não consegue mostrar a sua intenção comunicativa. Então, fica uma manifestação muito desorganizada e busca os comportamentos mais primitivos. O que que é uma criança muito pequena, um bebê, como ele se comunica? Pelo choro, pelo comportamento motor, né, uma recusa. E então, uma pessoa ou uma criança, vamos pensar na escola, né, que tem uma dificuldade significativa de se comunicar, de se fazer entender, onde ela sabe que ela entende, ela às vezes ela até tenta, ela fica em silêncio, mas as pessoas não entendem que o silêncio dela é uma negativa. Às vezes ela mexe, cutuca, às vezes as pessoas não percebem que isso é um chamar. Aí quando se joga e quando chora, nossa, mas não precisava tudo isso, mas as pessoas nem perceberam, porque às vezes é difícil, né. É fácil eu falar e parecer que está ali claro, mas às vezes é tão desorganizado, por isso que é um trabalho de linguagem, porque o trabalhar a comunicação a gente vai dar também organização para a forma como eu manifesto, para eu poder falar não, às vezes só com uma cara, com uma expressão, com um gesto, eu não precisar chorar para falar o não. Então existe muito essa: "Ah, será que tem uma labilidade emocional porque chora por qualquer coisa?". É porque aprendeu que chorando é correspondido com uma negativa, né. E a gente vê que quando começa a comunicação aumentativa e alternativa, diminui esse choro intensivo a todo momento, Sim, melhora o comportamento, um mito relatório de comunicação, né. porque, eu sempre falo, quando a gente se colocar, imagina você num lugar que você quer pedir alguma coisa, você tenta fazer um gesto, o outro não entende, às vezes a gente pode passar por essas situações e viagem, então eu sempre coloco assim, imagina num lugar e você tenta, tenta. A gente tenta muito, porque a gente sabe que a gente tem recursos, né, que a gente tem possibilidades, mas se você vai se frustrando e nunca consegue, e você quer muito interagir ou quer muito pedir alguma coisa e você não consegue, isso não aumenta a nossa ansiedade, não aumenta a nossa tensão, não aumenta a nossa angústia, isso não impacta emocionalmente, isso não dá irritabilidade na gente, Sim. né. Eu faço o seguinte paralelo, tenta escrever alguma coisa, a caneta não pegou, você vai lá, coloca mais força, não pegou, daqui a pouco você está jogando a caneta na mesa. Sim. A gente se irrita, mas a gente se irrita, pega outra e deixa aquela irritação despercebida. Vamos pensar como fala isso. Eu tento falar, o outro nem percebe que eu estou tentando. Eu tento falar, o outro não entende o que eu estou falando. Eu sei o que eu quero e eu estou tentando falar lá, quando? Quando? E na verdade eu quero saber se falta muito. E todo mundo fala, tá, a
A gente vai e dá uma resposta que Sim. não é coerente com a minha intenção. Sim. Então, sim, eu vou me desorganizar, eu vou ter uma alteração de comportamento, né? Então Eu tem já muito a ver. eu observei já, assim, no Heitor, que ele desiste. É. A longo prazo, por isso que eu falo que quando tem a queixa de comportamento, eu sei que isso às vezes é mais aflitivo para a família, mas para mim mostra que a intenção ainda está ali alta, né? A intenção de comunicação. Sim. Eu só preciso organizar, né? Claro que não é tão simples assim, mas a gente precisa organizar. Agora, me preocupa se isso se estende demais, eu vou para desistência, Sim. porque é muito frustrante, né? Então, eu vou para desistência da comunicação, eu vou me esquivando, eu vou desistindo, eu tento fazer. E algumas queixas também escolares levanta toda hora. Esse levantar toda hora, pessoa que desistiu, eu quero beber água. Eu sei que você não vai entender, eu pedi para beber água, o que que eu faço? Eu tento levantar. Se eu levanto sem te dar nenhuma informação da minha intenção, às vezes, dentro do montante de crianças ali na escola, Sim. parece que eu só estou levantando. E aí o professor às vezes se queixa também, às vezes em reunião, ele levanta toda hora. E na verdade, Só que às vezes existe uma intenção. ele tá com sede. Tá com sede, quer ir no banheiro, né. Então, quando a gente coloca a comunicação, eu normalmente tenho devolutiva de escola, que é onde eu tenho esse papel aí de maior feedback, mais do que nas outras fases da vida, eu tenho: "Ah, parou de levantar toda hora, melhorou o comportamento, não está mais agressivo", porque na verdade não é um problema de agressividade, eu não tenho que tratar a agressividade. É no auge de uma irritabilidade, de frustração de comunicação. Isso impacta muito. E é natural que desorganiza. Então, eu preciso, às vezes, de um olhar não só da fome, de outros profissionais, para ajudar a dar essa organização, mas muito atrelado, em muitos casos, à comunicação. E quais são os tipos, professora, de CAA que a gente tem disponível? Tem um que é bala de prata, Não. que se eu usar ele, eu resolvo 80% dos meus problemas? Adoraria ter uma resposta assim, que seria, né, maravilhoso, aí a gente poderia ter sempre foco para aquele, mas não. Por isso que eu falei que eu já ia adiantar um pouco, né, quando a gente entende que é uma abordagem de linguagem, né, a gente entende não só a variedade que eu uso com a mesma pessoa, como a importância disso ser reavaliado e revisto a todo instante, porque eu estou em processo de amadurecimento e crescimento. Então, dentro do universo de uma criança pequena, vamos pensar uma criança pequena que ainda não tem total estabilidade motora, né? E está ali na escola, está no processo de inclusão, não tem uma autonomia motora. Eu segurar um tablet, vamos nos colocar no lugar dessa posição. A gente vai entender que o tablet tem um peso. Sim. Ele é fácil para a gente sair andando dentro da nossa habilidade, da nossa Sim. estrutura. Mas se eu já não tenho uma marcha 100% estável, eu não tenho uma motricidade fina 100%. Eu segurar um tablet, andar e querer me comunicar junto, ele não é funcional. Sim. E às vezes a pessoa deixa de usar e fala: "Ah, ele não, ele resistiu". Eu sempre falo: a culpa, a última pessoa e não tem e nunca vai ser chegar nela é do usuário, é da pessoa, seja criança ou seja adulto. Se não deu certo, eu não escolhi o melhor sistema. Lembra que eu falei que o sistema é o símbolo, o recurso, a técnica, estratégia? Sim. Se eu adotei uma estratégia de um planner e não está usando, talvez eu não consegui instrumentalizar ou adequar esse planner da melhor forma para aquela família e para aquela pessoa. Será que a altura tá bom? Um planner ele pode ser algo imantado, ele pode ser algo com velcro, às vezes o velcro ter o barulho do tirar desperta atenção, às vezes atrapalha e dispersa. Eu tenho que adequar para cada pessoa. Então, uma criança muito pequena, talvez o tablet ele vai se restringir para lugares que ele vai estar mais estável e vai ter um adulto monitorando. Porque eu tenho que lembrar que o que eu mais quero é autonomia comunicativa. Sim. Então, uma criança pequena, ela tem condição de pegar o tablet, sair andando, ligar, procurar o aplicativo, abrir o aplicativo, começar. Eu tenho que ver se ela vai ter essa autonomia.
Se tiver, tudo bem. Se não tiver, eu estou tornando ela dependente de um adulto mediano, não estou dando autonomia. Talvez se ela tiver uma caderneta de baixa tecnologia, pendurado como se fosse um crachá, né, com mosquetão no cos, por exemplo, eu vou ter que dar alguma funcionalidade também de acessibilidade motora desta prancha. Aí essa pessoa cresceu, é uma criança maior, ela talvez já tenha outras condições, além do vocabulário que muda, né? O repertório que está nessa prancha de uma criança pequena é um, o Sim, repertório que está da criança maior ou do adolescente é outro. é verdade. Então, se eu estou falando do adolescente, ele muitas vezes tem mais demandas de carregar outras coisas, tem uma demanda motora e cognitiva diferente. Ele tem interesses diferentes, ele tem gostos diferentes. Então, eu tenho que estar o tempo todo adequando repertório e tipo de material. E como eu falei, eu tenho muitos aplicativos, tanto para o sistema iOS como para o sistema Android, alguns para os dois, alguns são só para um ou para outro. Então, pensando nisso, primeiro, o que eu costumo fazer? Se eu vou para a tecnologia, e eu sempre mesclo a baixa com a alta tecnologia. Então, o planner pode estar lá, eu posso ter uma caderneta e posso também usar um tablet ou um celular. Sim. Se eu vou escolher se para uso da tecnologia, eu tenho que ver se a tela do celular é uma tela que me atende. Porque às vezes a tecnologia, o tablet pode ser bom, mas quando eu jogo aquele mesmo programa dentro do celular, fica tão pequeno que até por questões atencionais não favorece o uso. Sim. Então, lembrando que nunca, ele não quis ou ele não se adaptou. É a minha adequação que não está boa, né? É muito interessante essa Então, inversão, professora. existe essa inversão de responsabilizar quem nunca deveria ser responsabilizado, né? Então, quando eu escuto, ele não se ajustou à comunicação, não houve, eu não, né? Porque se eu ajusto, nem que seja um gesto, ele tá feito a comunicação. Então, quando eu vou pensar no tablet, vamos pensar agora especificamente nos aplicativos que a gente tem. Tem aplicativos de todos os tipos. Tem aplicativo que as funções de edição elas estão ali disponíveis. Dependendo da idade, da capacidade de linguagem, de compreensão, da atenção, da maturidade, eu ter muita coisa de configuração disponível é ruim, porque corre risco de eu deletar, de eu apagar, de eu sair, de eu mexer. Agora, se eu tenho uma condição já até de edição, de manuseio, né, eu vou usar um aplicativo que talvez me dê essa condição. Tem muitos aplicativos que ele tem um backup na nuvem. Uhum. Me permite que se o meu celular, meu tablet acabar a bateria, quebrar, eu abrir no outro. Mas hoje a maior parte é um ou outro que não tem. Esse um ou outro que não tem, em geral eu gosto de usar para fazer uma avaliação inicial em terapia, mas eu acho que para as famílias terem, é importante ter esse tipo de característica, ele ter na nuvem. Sim. Porque você manda para a escola, por acaso carregou, aconteceu alguma coisa, quebrou, esqueceu o tablet, viajou, esqueceu de carregar e acabou a bateria no meio, eu não tiro a possibilidade de comunicação da pessoa. Sim. Eu pego outro tablet, eu pego outro celular, baixo, tá na nuvem. É como se todo o repertório que eu acumulei de comunicação, se eu não tenho esse backup, eu perco, eu tenho que reconstruir. É mais ou menos assim. Pelo menos a Ju tá que nem eu. Se a gente tirar o óculos, eu não vou conseguir ler nada. Não é? A gente passou por um apuro num episódio na escola no ano passado, que o Martim ele ia com o tablet e ele tem o campo de edição lá. E aí ele apertou no campo de edição e mudou toda a configuração. A gente até hoje não sabe, eu não sei o que ele fez, mas mudou toda a configuração do tablet, e os ícones bagunçaram todos. E aí a escola me chamou, olha, aconteceu isso com o tablet dele, a gente não sabe como arrumar. Aí eu fui até a escola, tentei organizar, disse, não consigo. Mas, e aí no momento ali, a gente tava sem internet, não consegui baixar da nuvem, mas depois foi simples de eu resolver. Porque eu só baixei a última versão e ele voltou ali. Então isso é muito interessante, porque senão, se fosse em outro formato, eu teria que, né, conversar com a Fono pra gente reconfigurar todo ele de novo. Então, assim, claro, ele ficou ali talvez uma hora ali sem conseguir utilizar o tablet, porque realmente ele ficou bagunçado, mas depois foi simples, né? Então é interessante.
Aí tem aplicativos que têm características de edições diferentes. Hoje a maior parte tem isso da nuvem, que eu acho que é uma característica importante de se atentar, mas às vezes eu tenho característica até de apresentação, de ter borda, de não ter borda, o símbolo. Mas assim, não dá para dizer esse é melhor, porque para alguns casos a borda e até o colorido dessa borda ajuda a organizar visualmente para fazer um uso mais funcional. Em alguns casos, a cor dessa borda pode ser que prejudique, disperse. Então, eu tenho que ver para cada pessoa qual é o aplicativo que gera maior funcionalidade de uso. Então, acaba sendo muito personalizado. No ponto de vista, então, o melhor método DCA é o que melhor se adapta para cada pessoa. Seria isso? O profissional que avalie, né, qual é o melhor. Por isso que a gente não pode indicar, estou encaminhando para fazer isso, né? Eu sempre brinco, a gente não encaminha para uma especialidade por médica determinando qual é o remédio. Eu sempre brinco com a dor de cabeça, que a gente já sabe um pouco mais de nomes, né? Então, mas eu não vou ficar falando nomes aqui, mas assim, a gente não pede, vou no médico para pegar o remédio tal. Você tem vários remédios que podem atender uma dor de cabeça, uma enxaqueca, serve para às vezes para uma pessoa, para outra não serve, né? Então, ou para cólica, vamos pensar em algo que a gente vivencia um pouco mais, né? Às vezes uma disposição, às vezes um remédio ele é mais efetivo para uma pessoa, outra, esse daí não me ajuda quando eu estou com dor, mudo para outro. Então, na verdade, é a mesma coisa, tem que encaminhar para o profissional e cada profissional vai ter que avaliar qual é o melhor sistema para aquela pessoa e para aquela estrutura familiar e social. Porque eu também vou ter se é uma criança, eu tenho às vezes estruturas diferentes em cada escola, disponibilidades diferentes em cada escola. Então eu tenho que entender, que nem eu ia comentar do próprio tablet, se eu escolho o tablet, antes de sair indicando, eu pergunto se a família já tem tablet, se tem um tablet disponível para uso para a pessoa, né? Para entender qual é o sistema operacional e eu vou tentar, num primeiro momento, ver as opções dentro do que já existe. Eu não preciso sair indicando, compra tal tablet de marca, né? Então, às vezes, aquele tablet que existe tem já uma diversidade muito grande. Hoje, mais do que antes, a tecnologia avança muito rápido. Então, antigamente a gente tinha ali poucos aplicativos, muito mais num sistema operacional específico. Hoje a gente já tem aí, né, um universo bem mais amplo de opções. Então a gente tem que olhar para a necessidade do indivíduo. E falando de estrutura, né? Como que nós, pais, escola, família, podem contribuir com a CAA e a evolução da comunicação daquele indivíduo? Eu vou tentar responder até independente da busca, né? Eu acho que naturalmente buscar o profissional e ter essa orientação personalizada é importante, mas pensando até assim, hoje, como que eu já ajudo, né? Sim. Então eu quero dar alguma coisa prática. Na literatura é discutido muito mitos, né? A gente começou falando da falta, às vezes, de uma difusão de informação, e não é à toa, e não é só aqui. A gente tem bastante discussão na literatura sobre mitos, né, para a CAA, porque é algo que em qualquer lugar. Se existe muito mitos e preconceitos que às vezes atrapalham esse início, essa busca. Ou se adota condutas sem querer não apropriadas. Então, muita gente acha que se eu validar um gesto ou uma vocalização, eu estou dificultando o desenvolvimento de fala, eu vou prejudicar a fala, porque eu estou aceitando uma outra forma, né? Então, isso já é uma ajuda. Eu entender que a fala, ela é muito rica. Além de tudo, ela tem entonação, ela tem várias características. Se eu consigo falar, ela é rápida. Se eu falo, pega para mim alguma coisa, alguém que está de costas, ela Sim. consegue fazer para mim. Então, a fala, ela é muito rica. Eu não vou deixar de falar por preguiça, né? Sim. Então, não existe essa preocupação de, mas se eu atender pelo gesto, eu não vou deixar falar. É diferente da gente estimular a linguagem, né? Eu sempre dou um exemplo brincando, uma coisa é olhar para a porta da cozinha e você já interpretar. Você quer o suco de laranja no copo da Frozen, não sei se tem alguém mais no atual agora, vamos Aí está interpretando. Isso é interpretação que é ruim,
dentro da comunicação alternativa e dentro da fala. Tá tudo certo, é ruim de qualquer forma. Outra coisa é eu mostrar que eu quero comer, ou eu mostrar que eu tô querendo ir no banheiro, né? Então, fazer um gesto que todo mundo vai entender que tá apertado, que é ir no banheiro. E eu ficar tentando cobrar que fale, eu só vou fazer gerar frustração e muitas vezes gerar o comportamento de vou deixar de falar, porque nem tento, que é o que você comentou, né? Às vezes desiste e aí vai alterando o comportamento. Ou seja, claro que é um processo de estruturação, a prancha em si, essa variedade, precisa ter todo esse suporte profissional e quanto mais multi ajuda, melhor. Mas entender que a nossa comunicação ela é multimodal. A gente se comunica pelo olhar, pelo gesto, pela vocalização, na hora que a gente faz uhum, né? E toda a carga emocional até nessas características. Então, eu tenho que respeitar isso também. Às vezes a gente fica tão na cobrança da fala e a gente tira, inclusive, o que é a naturalidade da comunicação. O olhar é uma comunicação. O que a gente precisa fazer? É trazer o verbal como estímulo. Então, se a criança olha para o copo, eu não posso tornar esse ambiente silencioso, eu trago o copo, dou água. Sim, isso não é legal. Mas se ela olha para o copo, filho, você está olhando para o copo, você quer beber água? Ah, você está com sede? Então pronto, está aqui o copo, vamos beber água. Eu falei copo, falei beber, falei água, umas 2, 3 vezes, de forma espontânea, validando o olhar. E na hora que eu mostro, o seu olhar tem poder de escolha, sim, mas eu ainda faço essa checagem, eu estou dando modelo verbal, se ele quiser se arriscar, falar água com A ou B, com qualquer coisa, que ele se arrisque de verbal, mas eu estou atendendo. Aí daqui a pouco ele vai olhar para outra coisa porque ele sabe que o olhar dele pode acionar coisas. É o apontar às vezes, ou mesmo apontar, né? Você está mostrando papel. Você quer escrever? Ou você quer só pegar o papel? Então eu mostro que fica algo incompleto, mas eu mostro que eu entendi esse gesto, que eu entendi o que que é. E eu estou devolvendo o verbal do que seria esse apontar, o verbal do que seria esse gestual, né? Então essa é uma forma da gente ajudar. Não sei Ótimo. se Sim, muito, muito. Professora, eu tenho uma pergunta. Tem alguma idade mínima ou máxima para a gente fazer uso da CA? não. Pode usar a qualquer momento. O que eu tenho é que adequar o meu sistema para cada faixa etária. Se eu estiver falando de uma criança muito pequena, 1 ano e meio, 2 anos, eu posso usar? Principalmente quando eu já tenho um diagnóstico, quando eu já tenho. Não é diferente de quando a gente tem uma criança que você está na dúvida se é um atraso ou não, e as pessoas vão estendendo um pouco mais. Então, principalmente quando eu já tenho um diagnóstico, eu sei que existe uma dificuldade. Quanto antes eu der suporte melhor para o desenvolvimento da linguagem dessa criança pequena. Agora, é natural que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, mesmo no desenvolvimento regular, eu não tenho maturidade simbólica para lidar com símbolos gráficos. Então, na hora que eu vou validar o gesto, a expressão, né? Você deu risada, então eu entendi que você quer mais, que você gostou. Você virou o rosto, você fez cara feia, você fez uma cara séria, então eu acho que você não quer mais, mas vamos mais uma colher, por exemplo, no momento de alimentação. Mas eu estou mostrando que tem um comportamento que está sendo, sempre que você der um sorriso, regalar o olho, mas eu tenho que verbalizar. Você deu um sorrisão, então eu acho que você gostou, você quer mais, né? Você deu um sorriso. Eu vou, na verdade, organizando o que aquele comportamento, até às vezes espontâneo, ele pode representar como comunicação, né? E eu vou usando o gesto, vou usando o concreto. Na hora que eu viro, tem muita gente que usa e não sabe o que está usando, então não estrutura. Na hora que eu viro para uma criança pequena, com muita dificuldade, e eu pergunto: você quer brincar de bola com a bola na mão? Ou você quer brincar de carrinho com o carrinho na mão? E permito que ele olhe ou que ele pegue, né, gestualmente ali o brinquedo, isso é comunicação alternativa com objeto concreto. Na hora que eu pergunto: vamos comer uma fruta, tem banana e tem maçã, qual que você quer? Essa é outra forma de ajudar. Eu entendendo que eu posso oferecer as coisas, Sim. né, para escolha. Isso não deixa de estimular, porque eu estou verbalizando. Na hora que você vestir, Tem né? a banana, tem a maçã. Você escolheu banana, então vamos comer banana? Vou descascar a banana. Falei 4 vezes banana de uma forma natural.
eu tô dando estímulo. Se tiver potencial de fala, essa criança tá atenta, tá olhando minha boca, ela vai tentar ba, ba, só que ela vai fazer ba, apontar e vai conseguir receber essa banana. Se eu ficar só esperando falar, eu não consigo sair disso, né? Então, se essa criança amadurece um pouco mais e ela tem capacidade simbólica, eu usar figuras vai me ampliar mais e me dar mais flexibilidade até para circular em outros ambientes com, né, com material. Eu vou amadurecendo até o tipo de símbolo conforme vai tendo amadurecimento. Se eu tenho uma condição de alfabetização, posso usar escrita, né? Às vezes até para fazer uma frase mais completa, para usar um artigo. Então, eu vou amadurecendo a minha prancha, o tipo de símbolo conforme a idade, mas eu não tenho restrição. Ju, Perfeito. a, a, a gente tá se encaminhando aqui para o final, porque, por incrível que pareça, né, a hora voa quando a gente senta aqui, eu acho que ela corre mais rápido. E eu sei que vocês alcançaram bons resultados com o Martin. Eu queria ouvir um pouco de você, da sua experiência. Sim. Então, o Martin, ele tem diagnóstico da síndrome de Creutzfeldt. Tem também um autismo secundário à síndrome, né? A grande maioria das crianças com Creutzfeldt também acabam recebendo o diagnóstico de autismo junto. E a gente foi percebendo que a fala, ela vinha com algumas palavras soltas. E associado a tudo isso, a gente foi percebendo o comportamento vindo, aflorando a milhão. E a gente percebendo que tudo aquilo que ele demonstrava era comportamento, que era uma necessidade de comunicar. E que em muitos momentos a gente não conseguia compreender o que ele estava tentando trazer para a gente. Então, acho que, se não me engano, foi início de 2023, a gente montou uma pasta com fotos das profissionais que atendiam ele, até para a gente deixar visual para ele a rotina, né? Ah, hoje nós vamos na tia Vanessa, que é a TO, depois na tia Elis, que é a Fono. Então a gente foi organizando para ele conhecer e saber quem eram as pessoas que estavam com ele, né? Ficar visual. Com o passar do tempo, depois foi naquela ida a São Paulo, na campanha de 2023, eu assisti a tua palestra e aquilo já me deu um gás maior. Então voltei aqui para o Rio Grande do Sul e a gente começou a fazer uso da CAA, de baixa tecnologia. Então a gente tinha uma prancha e foi incrível, porque na segunda sessão ele fez o gesto demais, que na verdade ele é assim, mas ele adaptou para ele assim, ele faz assim, faz assim. Então aquilo foi incrível, porque na segunda sessão ele já identificou e ele já fazia mais. Foi maravilhoso. Já fazia o sinal de esperar. Então em alguns momentos ele já fazia esperar, que ele precisava de tempo. E aí, na sequência, eu acho que foi no início de 2024, nós começamos com o tablet em alta tecnologia. A gente usa o TD Snack. E aí o Martini, ele alavancou. Assim, ele é muito visual, então as figuras para ele sempre foram muito bacanas. E quando tem um retorno do som, do que ele tá apertando ali, eu acho que aquilo tudo foi para ele o que faltava. Então, assim, ele começou a vocalizar o nome das pessoas, os familiares, né? Ele já reconhece todas as madrinhas, as dindas, ele fala o nome de todas, das avós, reconhece os terapeutas, sabe o nome dos terapeutas, dos colegas da escola, porque todos estão na sua fotinha lá. Então ele consegue, tá com saudade de quem? Vai lá e aperta o nome de quem ele tá com saudade. Na parte de alfabetização que a gente está com acesso, ele está no primeiro ano, mas desde o final do ano passado, acho que faltando ali 2 meses para fechar o ano, ele começou a identificar as letras. Então, assim, reconhecendo as letras, primeiro para as vogais, e depois reconhecendo o nome das pessoas. Então, por exemplo, o R, ele sabe que é da Dinda Raquel. Então, isso foi muito legal, assim, porque ele já começou a se ambientar, depois foi evoluindo para os números. Então, ele já sabe o número 4, ele já vocaliza o 4, já reconhece, acho que até o 5, ele consegue reconhecer os números. Então, isso foi muito legal. E eu acho que o mais interessante é ele nomear os sentimentos, as emoções. Teve um episódio recente na escola
e ele ficou bem abalado emocionalmente, e ele conseguiu apertando lá no tablet, confuso, triste, chateado. Então, isso a gente consegue perceber o entendimento dele, do que ele consegue diferenciar quando ele tá triste, quando ele tá feliz, quando ele tá empolgado, quando ele tá brabo. Isso, para mim, assim, foi o auge, assim, a gente conseguir dar nome para o que ele tá sentindo. É claro que a gente está no processo, é um caminho que a gente está trilhando, né? Por alguns momentos ainda tem comportamento, que ele consegue se expressar pelo comportamento, mas eu acho que é um caminhar, né? Que aos poucos a gente vai conseguindo substituir esse comportamento para ele conseguir se expressar de uma forma mais funcional, né? Então, eu acho que essa é um resuminho da nossa jornada em CAA. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu falo para as famílias. Ontem mesmo surgiu lá no grupo de mães o assunto de comportamento, né? E eu sempre falo, busquem a CAA, porque nem sempre é o comportamento por si só. Ele às vezes é só uma forma de se expressar, de tentar comunicar algo que às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes é um som muito alto que pra gente não é perceptível e pra criança é algo extremo, é um cheiro, é um sabor, e isso gera uma crise, gera um comportamento que a gente não conseguiu identificar. Então, quando ela tem um recurso ali, seja em alta, seja em baixa tecnologia, que ela consiga demonstrar o que ela está sentindo e o que ela está tentando expressar, eu acho que a gente ganha milhões de anos aí de terapia até. É uma coisa que eu tenho até muitas vezes no ambulatório, quando a gente precisa focar em uma parte, muitas vezes é uma plaquinha de sentimentos, porque às vezes fica irritado e a gente vai pontuando com a família, pode ser cansaço, né? Pode ser irritação, pode ter ficado bravo, pode ter ficado chateado, pode ter ficado triste. Então, tem tantas possibilidades, inclusive o cansaço, e a demonstração é da irritabilidade. Então, pera, tô vendo que você está muito bagunçado, muito desorganizado. Mostra para mim o que está acontecendo. É cansaço, ou você está bravo mesmo, ou você está triste com alguma coisa. Então, às vezes, algo simples, e eu falo que hoje, ainda que não conheça plataformas, né, tem o Arasaki, que é uma biblioteca de figuras muito boa e bastante utilizada, né? Mas ainda que não conheça, se usar para os sentimentos, a gente tem aí o filme que ajudou bastante, né? O Divertidamente, que ainda que use figuras que sejam, não tem problema, isso é comunicação alternativa. Eu não preciso ter uma biblioteca específica de CAA para dizer o que eu estou fazendo. Usar foto, usar figura, usar desenho. O que você pode fazer, eu falo, pode fazer carinha. Desenha lá uma bolinha, mesmo que não saiba desenhar, o olhinho é dois pingos, e a carinha vai ser um sorriso, ou uma cara séria de brava, ou uma cara, ou a boca invertida para triste. Se fizer isso, às vezes você já ajudou, pelo menos, a diferenciar o que é sono, o que é cansaço, o que é que está irritado mesmo. Aí você vai ter que entender o que irritou. Ou às vezes a criança está triste com alguma coisa, porque ela se sentiu não pertencendo, não fazendo, ou ela não conseguiu fazer alguma coisa. Já tive criança que jogou brinquedo, quando a gente foi ver, ela estava triste, frustrada, porque ela não conseguia manusear aquele brinquedo, e ela via a outra criança e ela tentou. E ela poder dizer que ela estava frustrada melhorou o comportamento, porque ela vai ficar frustrada igual, ela vai ficar triste igual, mas só de poder dizer para alguém que é isso, e aí alguém poder ajudar a executar, adaptar aquele brinquedo, isso muda. Então não deixa de ter o sentimento, como a gente não deixa de ter, mas organiza muitas vezes a intensidade e a forma, né? Então isso já é uma ajuda também. Mas muito bonito seu relato. Obrigada. A gente teve um episódio bem legal. Faz pouco tempo eu busquei ele na escola e eu sempre coloco, ele fica na cadeirinha sentado atrás do banco do carona, né? Então eu coloco o tablet com a alça no banco do carona e fica no colo dele sentado, então ele consegue, mesmo enquanto ele tá no carro, ele consegue se comunicar ali. E sem risco do tablet cair no chão outra vez. Então eu tava dirigindo e ele apertou no tablet e cansado. Daí eu disse, tu tá cansado? Eu me entendi. Puxei o tablet pra frente, porque enquanto ele tá comunicando ali, mexendo e olhando, ele não vai descansar. Então, eu disse pra ele, a gente vai colocar aqui pra frente pra te poder descansar. Coloquei o tablet pra frente, baixei o volume do rádio e ele dormiu. Se talvez eu não tivesse feito isso, ele ia chegar em casa cansado
ia virar comportamento, porque ele não conseguiu descansar, e aí ele não ia dormir em casa. Tudo isso vai desencadeando outras coisas, né? Então é muito legal que ele conseguiu demonstrar. Eu estava atenta e percebi que ele apertou ali e ele descansou e foi atendido. Então isso é muito legal. Eu sou muito fã da Seara. Eu acho que esses são os milagres. A gente às vezes fica esperando o milagre como se fosse a varinha mágica, né? Mas esse é um milagre construído É. dia a dia, utilizando, né, esses recursos, esses sistemas. Última pergunta aqui, porque a gente já está, né, com o nosso tempo estourado. Eu sou uma pessoa que não tenho hoje acesso a profissionais capacitados por CA, ou porque estou numa região muito distante, ou minha condição financeira não está permitindo. Como que essa pessoa, quais são os recursos que ela poderia, desde agora, começar a utilizar? São vários caminhos, né? Acho que mesmo no serviço público a gente cobrar especificamente por isso, né? Na Santa Casa, muitas vezes eu faço encaminhamentos com muito cuidado de, às vezes, não encaminhar, por exemplo, só para um ser, só, né? Colocando, tem uma demanda para que a gente cada vez mais também cobre do serviço público, vão, né? Também cada vez mais ter profissionais, se a gente não aí responsabilidade pública no sentido, se a gente não mostra a demanda, a gente também não gera mudanças. Mas claro que eu também tenho que atender ali a demanda de hoje, nesse minuto, sim, né? Então, o fazer um calendário, esse planner, isso é uma ajuda que faz. Uma plaquinha, que eu falo uma placa, é você colocar numa folha, por exemplo, pode ser uma folha sulfite, e colocar num saco plástico, ou naquelas pastas em L, ou plastificar, passar um contact, tem várias estratégias, das mais elaboradas às menos, Sim. né? Mas você, de alguma forma, colocar ali as emoções, isso, olha como muda toda uma rotina de comportamento, né? Nesse relato, por exemplo, do carro, como muda toda uma situação, é algo que pode parecer tão simples, mas você ter várias pranchas, isso é bom, isso é importante, né? É você só estar preocupado em dar funcionalidade para essa comunicação. Então, ter a placa dos sentimentos, eu acho que é uma coisa que, em geral, dá muito retorno, porque uma queixa grande é esse comportamento que muitas vezes está atrelado à dificuldade de se expressar e de relatar o que quer e de o que está sentindo, né? Esse planner para dar essa previsibilidade, hoje, até eu quero que tenha noção de que é final de semana, que é segunda, que é terça. Um planner ajuda a entender que toda terça tem TO, né? Então eu começo a entender que terça-feira eu vou entendendo cada vez mais, eu vou ajudando o desenvolvimento da linguagem, sim. Então, às vezes, fazer esse planner de uma maneira acessível, tem que estar num lugar que seja de alcance visual, não é ter agenda para né, a cabeça do adulto, é um planner visual para a pessoa participar, olhar. Por mais que você saiba que tem até hoje, e junto com se a gente está falando de uma criança ou com um adolescente, né, com quem for, e junto falar, olha, vamos ver o que a gente tem hoje. Hoje tem ATO, né? Hoje você vai ter atividade, vai ter, sei lá, natação, vai ter judô, e depois você vai ter a aula de tal coisa. Enfim, ter esse calendário, isso é uma ajuda que consegue, às vezes, antecipar, porque às vezes eu consigo antecipar alguma coisa que eu quero que vai acontecer outro dia para pedir hoje. Por exemplo, manejo de telas. Você pode criar num planner que eu uso mais livro da tela é no final de semana. Perfeito. Tá na quarta-feira, eu quero usar o tablet, eu posso arrancar lá a figura do sábado e falar, eu quero. E mostrar. É uma forma de eu dar acessibilidade de falar, eu quero. E aí um ponto importante, não é porque falou que eu tenho que dar. Sim. Mas eu tenho que mostrar que eu compreendi. Não, eu não posso ignorar. Então, não é porque eu não quero que eu não vou colocar e não vou disponibilizar. Eu tenho que lembrar que é a comunicação. Então, pera, você está pedindo o tablet, ou sei lá, vamos pensar na comida, está pedindo pizza. Pizza é só no final de semana, não é hoje. Então, ó, vamos voltar aqui, vou colocar lá no sábado. Eu entendi que você quer, mas eu não posso, hoje não é dia, a gente já combinou que isso dá tá lá. Então, eu sempre falo do calendário porque eu acho que é algo mais fácil de todo mundo fazer e cada um vai montar dentro da sua realidade. Sim.
Então, o quadro de emoções eu acho que é importante, o planner eu acho que é uma forma importante. Essa pasta com os familiares, os profissionais, as pessoas, o carômetro dos amigos. Eu quero que, sei lá, meu filho me fale que aconteceu na escola, mas se ele não sabe expressar e muito menos nomear os amigos, né? Então, ter o carômetro, que seria esse quadro, né? Que nem você disse que começou, ajuda. Foi aniversário de algum amigo da escola, ainda que até nem lembro o nome, mas tá lá. Ele aponta. Ele consegue falar, mostrar, teve alguma coisa com a fulana, foi aniversário, aconteceu algum problema. Aí você vai vendo outros vocábulos que são necessários. Incrível. Puxa, a escola sempre faz festa de aniversário para aniversariante. Então você pode ter aniversário, teve algum problema, sei lá, o que são acontecimentos? Sim. Né? Teve briga, alguma coisa. Mas o que tem essa pessoa? Você brigou com ela? Você sentou do lado dela ou foi aniversário dela? Você vai construindo dentro da realidade de cada um. Não sei se dei ideias aí para ajudar, né? Com certeza, isso teria me ajudado ano passado quando eu quis entender uma confusão lá, uma briga com o Heitor e outro amiguinho, não sabia quem era, porque ele não conseguia me dizer também, e eu posso fazer isso, né? Bom, eu achei esse papo nosso aqui incrível, esclarecedor, seguramente, né, foi um gatilho para Ju em 2023. Nós estamos aqui fazendo isso para vocês e nós esperamos que também seja aí um gatilho, seja uma ferramenta que mude sua jornada, deixe ela mais feliz, deixe ela mais saudável. Ju e Sandra, eu quero ouvir vocês aí para encerrar esse tempinho juntos. Bom, eu queria agradecer, né? Porque primeiro a minha paixão pela área, né? E por, né, atender não só a área de síndromes de modo geral, mas pela comunicação muito ativa e alternativa. E a minha preocupação e responsabilidade de sempre, né, divulgar mais para que a gente tenha mais acessibilidade comunicativa, o quanto isso faz diferença nas vidas das famílias, né, das pessoas, para a gente ter uma inclusão mais efetiva social, de modo geral, né? Então, a minha admiração, como eu já falei, pelo trabalho de vocês e poder contribuir, eu espero ter ajudado e ter dado aí, né, gatilhos bons, positivos e funcionais, mas eu poder participar, assim, é uma honra, é uma responsabilidade e espero ter ajudado. Agradeço o espaço Obrigada. e fico à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. A gente vai deixar depois na descrição do vídeo algumas dicas de materiais gratuitos que também dá para baixar, para quem tem interesse em ter um pouquinho mais sobre CAA. Tem algumas cartilhas que são gratuitas, né? Dá para baixar ali, a gente vai deixar o link à disposição. E aproveitando e fazendo mais um gancho para um outro podcast que a gente vai ter, que é os direitos da pessoa com deficiência, eu vou deixar uma mensagem aqui para a gente encerrar, que, de acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o acesso à comunicação se torna fundamental para assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa da sua deficiência. Então, portanto, comunicar e fazer uso de qualquer recurso de CAA é um direito das nossas crianças. Né? Então, seja com tablet, seja com baixa tecnologia, seja com um chaveiro, seja com uma prancha, com o próprio planner, né? Que as crianças se comuniquem, né? E a gente tem bastante recurso aí à disposição. Tenho certeza também que a Sandra vai estar à disposição se alguma família quiser entrar em contato, a gente vai deixar a rede social dela. E é isso, agradecer também a oportunidade, é uma honra estar aqui falando junto com a Lilian em nome da associação, né? E já deixar o convite para outras mães que queiram fazer parte e também ajudar a disseminar conhecimento e informação, que eu acho que é bem importante, né? Você pode, desde já, nos apoiar, nos seguindo nas redes sociais. Cri do Chá Brasil, você encontra no Insta, encontra no YouTube e também no Facebook. Vai ser um prazer te encontrar lá. Te esperamos. Tchau, tchau.